Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, porque há tempo para todas as coisas, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos disponibiliza, Pai, todos os meios necessários, Pai, para que nós possamos te louvar e te engrandecer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá disposição, nos supre, Senhor, com tudo que nós precisamos, Pai. Muito mais além do que precisamos até. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor continua demonstrando a tua bondade. Que o Senhor, Pai, esteja com esta igreja, Senhor. Que o Senhor fique com este momento de culto. Que nós possamos realmente, Senhor, olhar para Ti, para a Tua grandiosidade, Senhor. E Te louvar, Senhor, pelo que o Senhor é, por quem o Senhor é. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Obrigada por esse momento. É tudo isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje é um dia tão especial, dia que a gente vai se livrar do Rafael, não? Enviar o Rafael. Fizemos até um púlpito novo, mas ele não vai nem pregar nesse púlpito, só ano que vem. Mas esse momento muito emocionante. No final da mensagem teremos esse tempo de envio e pela uma cristocidência, eu não gosto de coincidência, né? Cristocidência, quem está aqui conosco hoje é o pastor Davi. Ele é o pastor titular dentre os três. São 3 pastores lá na Primeira Igreja Batista Espaço Vida. Espaço Vida. Falo tanto esse nome que não sei. Primeira Igreja Batista de Atibaia. Ele é um dos pastores, pastor ali da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Está ali à frente dessa igreja. Hoje de manhã foi o envio do aposento do pastor Mendes. Pastor Mendes se aposentou e desde então Davi já tem assumido ali a igreja. E para quem não sabe, a igreja do qual tem a escola de pastores da PIBA, onde o Rafael vai estudar. O pastor Davi estava passando por aqui, foi dar uma aula em um seminário ali na Pro Sertão, resolveu dar uma passadinha aqui com a gente, e justo no dia em que a gente vai enviar o Rafael, então para a gente é uma alegria de ter o Davi aqui. A gente foi para a Lagoa de São Francisco, pegou muita chuva, Davi se queimou no sol da chuva, mas se queimou não sei como. A gente passou o dia inteiro ontem ali em Lagoa. Na sexta-feira também tivemos um tempo aqui com a igreja, fomos fazer algumas visitas também. E acredito que foi um tempo gostoso estarmos aqui com o Davi. Para quem não sabe, a PIBA, ela participou da construção da nossa igreja, da compra do terreno e da construção de boa parte aqui. E sempre temos essa parceria, sempre temos essa irmandade entre as igrejas de poder nos ajudar. A PIBA quem enviou também o Josafá naquela época para ser um missionário, para plantar essa igreja, plantar a igreja de Lagoa. Então nós temos esse bom relacionamento. Mais à frente ali com o pastor Joelcio, que todos já conhecem. E agora é uma alegria também ter o Davi aqui com a gente. E a vinda dele foi para estreitarmos cada vez mais essa parceria com a igreja, essa parceria entre as nossas igrejas, a gente poder ser útil para eles poderem ser útil para nós também, para que o reino de Deus, ele cada vez mais possa crescer e pessoas venham a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. O pastor Davi foi o meu pastor quando eu era adolescente, dos 15 para 16 anos. Naquela época eu não batia muito bem da cabeça, então dei um pouquinho de trabalho para o Davi, só um pouquinho, mas foi muito bom, tenho uma grande admiração pelo Davi. E eu não gosto muito de apresentar, de falar sobre a pessoa, então eu queria chamar o Davi aqui à frente, ele pode se apresentar um pouco melhor e estará também trazendo a palavra para nós essa noite. Vontade para se apresentar. Oi? Boa noite, irmãos. Boa noite. Tem sido
muito especial passar esses dias aqui. Eu já conheci algum pouco do Nordeste, mas nunca tinha vindo para o Piauí. E há anos que eu estava aguardando essa oportunidade, né? O pastor Joelcio, que já esteve aqui algumas vezes, a gente conhece como Passarinho. Vocês conhecem como Passarinho também? Ponto. É o Passarinho então, né? Faz parte da nossa equipe pastoral lá em Atibaia. Junto que também você não falou do seu irmão, né? O Lucas, o pastor Lucas, ele é o pastor de adolescentes agora lá também. E foi o concílio de ordenação foi uma semana antes do pastor Samuel. Então foi um último ano muito especial, né? Várias coisas acontecendo em conjunto ali. Foi muito bom passar esses tempos aqui, aproveitando essa viagem, e ver como Deus faz os planos bem melhor que a gente, não é verdade? Então, podendo o convite de vir ali no Pro Sertão, dar um curso lá no Rancho da Lua, no treinamento deles, poder tirar uns dias, vir para cá e ser justamente no fim de semana que o Rafael, a Tati e Rael, que estão viajando lá para estar com a gente. Nós temos como igreja esperado muito por esse momento, orado pela vinda deles. E como o pastor Samuel estava falando, mais uma chance de como igrejas, duas igrejas em Atibaia e em Piripiri, cooperarmos juntos em prol do Evangelho. Não é isso que nós estamos fazendo? E o que temos feito juntos já há vários anos. Eu sei que não é só com a gente lá, tem várias igrejas que têm cooperado aqui. E como é gostoso, pensa, nós somos irmãos, nós somos da mesma família em Cristo, e agora nós estamos também trabalhando juntos para pensar como podemos levar adiante o Evangelho, e como nós podemos trabalhar juntos com isso. Um dos propósitos de tirar esses dias aqui, em que eu fui muito, muito bem recebido pelo pastor Samuel e a Pri lá na sua casa, e também, né, você ajudou a receber também, né? Eu tive no quarto lá o Anderson também, lá na casa deles, e conhecer um pouco mais o que Deus tem feito aqui. E como que nós podemos, de regiões diferentes, trabalhar juntos? O que Deus tem, as próximas fases aí para nós caminharmos juntos como igrejas? Uma das coisas que eu achei muito interessante foi conhecer aqui e aprender algumas coisas aqui da região aqui do Piauí que eu não conhecia. Primeiro eu tinha aquela imagem de que aqui ia ser tudo seco, né? Me falaram que eu vim na hora errada aqui. Ainda bem, porque eu achei tão bonito, tudo tão lindo agora, verde, com essa chuva toda, né? E mesmo que eu fiquei todo encharcado ontem, mas uma das coisas que eu aprendi, olhando, a gente estava lá no Lagoa de São Francisco ontem, e uma hora o missionário Luan pegou na moto, estava na garupa, a gente foi lá para um povoado do Cabreiro, e lá no alto dava para ver todo o vale até o Caldeirão. E lá de cima, olhando tudo verde, bonito, e lá longe você vê alguns povoados ainda, alguns ainda mais distantes que ainda não começaram o trabalho, vê algo bonito, mas ouvindo a explicação, né, que você já conhece bem. Eu aprendi o termo novo esses dias, berriobró. Né, eu não sei, eu ouvi, nossa, que termo complexo, o que é berriobró? Não, aí eu entendi, falei, muito inteligente, muito legal. Mas época do ano que vocês me ensinaram, em que tudo parece que está morto. É isso mesmo? Eu não vi ainda, né? Vi às vezes em outros lugares assim, mas não aqui. Tudo morto, tudo seco. Mas eu aprendi esses dias que quando vem a primeira chuva, no dia para o outro, tudo fica verde. É isso mesmo? Aprendi certo? Eu estava refletindo um pouco sobre isso e perguntando, será que na igreja nós também às vezes podemos nos enganar e não saber identificar onde é que de fato está a vida?
onde a vida está acontecendo, onde Deus está agindo na vida de alguém ou de uma igreja? Será que às vezes a gente acha que a vida está em tantas coisas que onde você vê talvez muita coisa acontecendo, mas na verdade aquilo está morto? Eu não sei mexer com planta, eu não sei identificar planta. Lá em casa a gente tenta plantar algumas coisas e dá tudo errado, né? A única coisa que a gente viu, tem umas, na minha casa por algum motivo, orquídea vai muito bem. Dizem que orquídea é muito difícil de cuidar, eu não faço a mínima ideia, né? Mas na minha casa a gente não cuida nada e dá tudo certo, eles crescem. Deve ser alguma coisa lá do sol. Mas às vezes a orquídea, ela também é a mesma coisa. Ela tem o haste, né? Ela tem a plantinha, tem as flores, nasce as flores e a gente fala, olha, tem vida ali, tá bonito, tem as flores, legal. Daqui a pouco caem as flores, começa a secar. A minha vontade é o quê? Jogar fora, morreu. Aí vem um entendido e fala, peraí, não, aqui está vivo ainda, tem muita vida aqui. Cuida um pouquinho mais, que ela vai voltar a nascer de novo, aquelas flores. E de fato é o que acontece. Será que você, quando você olha à sua volta, consegue enxergar vida? Você consegue ver o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas? Às vezes a gente trata pessoas como eu trato orquídeas então, ou essas plantas. Eu olho para a pessoa e falo, esse está feio. Olha a vida da pessoa, cheira mal. Olha, está morto. Não tem mais jeito. Vou descartar. Às vezes é assim também comigo. Você vê uma pessoa, chega e fala, eu vou passar longe dessa pessoa. Não tem jeito. E às vezes a gente não faz ideia do que Deus já pode estar fazendo ou o que Ele quer fazer na vida daquela pessoa. E eu posso também, da mesma forma, me enganar, olhar uma pessoa e falar, olha, que legal, joia, tudo certo. E na verdade, tem um pecado escondido naquele coração que está matando por dentro. Eu também não faço ideia do que se passa. Quantas vezes a gente precisa ter a noção do que Deus está de fato fazendo em nossas vidas? Por isso quero que você abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Às vezes a gente olha as dificuldades, nós olhamos os problemas em pessoas e às vezes não vemos o que Deus está fazendo. Colossenses capítulo 1, nós vamos estudar hoje versículos de 1 a 8. Aqui na carta de Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que não foi ele que plantou, não foi ele que começou essa igreja. Ao que tudo indica, ele nunca tinha visitado essa igreja, mas ele tinha ouvido falar dessa igreja e ele ouviu algumas coisas muito preocupantes sobre a igreja dos Colossenses, a igreja que tinha lá na cidade de Colosso. E o que ele ouviu falar dessa igreja era preocupante, que às vezes eles estavam se desviando do evangelho, eles estavam começando a confundir o evangelho com ideias e tradições dos homens. Eles estavam começando a achar que eles precisavam seguir um monte de regras humanas, exteriores, para parecer um monte de coisa que eles não eram, que não tinha nada a ver com a fé em Cristo, e achar que ser igreja era isso. Era eles seguirem um monte de regrinhas, um monte de leis, que não era o que Deus tinha passado, para assim mostrar para todo mundo, tá vendo? Eu sou um crente melhor que você. Eu sou crente porque eu sigo uma lista de coisas aqui. Até hoje em dia tem gente que confunde isso, não é? Você segue a lei dos crentes? Já ouviu isso? Não é? E as pessoas acham que o quê? Ser crente é o quê? Seguir uma cartilha de leis. Não é verdade? E às vezes até tem umas igrejas assim, que confundem o evangelho. Agora, a palavra de Deus traz princípios que mudam a nossa vida e nos chama para ser santos? Com certeza, né? Mas ele faz isso a partir do evangelho da graça. E essa igreja estava começando a confundir a coisa, estava começando a se desviar. Tinha muito problema que Paulo precisava tratar nessa igreja. Mas não é assim que ele começa.
Paulo não começa escrevendo para a igreja, já dando uma surra, falando, olha, vocês estão tudo errado, deixa eu explicar para vocês, não acredito que vocês estão errando nisso. Ele fala reconhecendo a vida que já existia dentro daquela igreja. Ele não chegava como eu chego para uma orquídea, ou talvez chegaria para um lugar onde está tudo seco e falando, tá vendo? Está tudo morto, raspa, joga fora, vamos começar do zero. Paulo começa falando, não, peraí, sabe uma coisa? Na verdade eu sou muito grato por vocês, porque eu vejo a vida de Jesus dentro de vocês. E ele vai falar assim sobre isso. Então vamos dar uma olhada nisso. Olha os versículos 1 e 2 para começar. Versículos 1 e 2 de Colossenses capítulo 1. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Olha como ele introduz a carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você note um pouquinho como Paulo já começa falando para essa igreja. Para começar, ele chama eles do quê? Eles são chamados do quê? Vamos lá, olha o versículo 2. Aos santos. Lembra, ele está escrevendo para uma igreja problemática, né? Está escrevendo para uma igreja que não está vivendo tão bem assim. Mas ele já começa chamando eles de santos. A gente poderia chamar essa igreja de santos? Olha para a pessoa do seu lado. Olha para ela. Né? Essa pessoa é uma pessoa santa? Né? Agora fala, não, né? Ele chama de santos. Por quê? Eram pessoas perfeitas? Eles chegavam numa igreja com aquelas areolas em volta da cabeça, brilhando assim? Não. Eles eram santos não porque eles tinham uma santidade própria, uma santidade que vinha deles. Ele chama de santos porque foi isso que Deus fez através do sacrifício de Cristo. Lembra? Nós não somos santos, nós somos pecadores, rebeldes contra Deus. Jesus é santo, Ele é perfeito, mas o que Ele fez lá na cruz? A grande troca. Ele pegou o nosso pecado e colocou sobre Ele, e Ele deu para nós a sua santidade. Uma santidade que eu faço alguma coisa para merecer isso? Não. A santidade de Jesus entrou na minha conta bancária. E o meu pecado, o meu castigo que eu merecia, foi para a conta de Jesus. Eu recebo isso pela fé. Certo? Lembra? Não é isso o Evangelho? Nós lembramos disso. A grande troca que Ele fez conosco. E então, quando Deus olha para nós, os salvos, os que estão em Cristo, pela fé, o que Deus vê? Santos. Então Paulo está escrevendo para uma igreja problemática e já começa falando, vocês são santos, porque vocês são de Jesus. Essa igreja, os salvos em Cristo Jesus, são santos. Eu e você somos santos. Embora, tem dia que não parece muito. E ele também, então, com isso, ele chama deles de fiéis. Fiéis. Ou seja, nós somos santos pela fé em Cristo Jesus, mas agora precisamos ir crescendo na fidelidade de viver isso, viver o Evangelho na prática, já que nós já somos salvos. Já que nós temos a salvação em Cristo, já somos santos, agora a igreja ser fiel, viver isso na prática. Ele chama eles, uma vez isso, a resposta é viver de uma maneira digna, agradando a Deus. Ele vai falar sobre isso mais no versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Nosso alvo como crentes
é viver a santidade que temos, agradando a Deus. Agora olha uma coisa interessante que ele fala ali. Eles são irmãos em Cristo que estão em Colossos. Nós somos os irmãos. Se você olhar o versículo 1, ele falou de Timóteo, que Timóteo também é o quê? Irmão. Se você olha lá o versículo 3, Deus, ele chama Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. Nós somos, como igreja, uma família. Nós temos irmãos e irmãs aqui e ao redor do Brasil e do mundo que estão vivendo numa realidade dupla. Nós estamos, volta lá ao versículo 2, por favor. Olha o versículo 2. Nós estamos em Cristo e em Colossos. Nós vivemos duas realidades ao mesmo tempo. Nós estamos aonde? Nós somos de Jesus, nós estamos numa nova realidade, nós temos a salvação, mas a gente vive, eu em Atibaia, vocês em Piripiri, nós estamos aqui ainda. Nós cantamos a música muito linda, o hino, eu tenho saudades, aquele anseio de voltar para o nosso lar, de ir para o nosso lar celestial. Eu sou de lá agora, minha cidadania é lá, eu já estou em Cristo, meu lugar está garantido no céu, mas por enquanto, estamos em Piripiri. E enquanto estamos aqui, o que Deus quer de nós? Como devemos viver como igreja? Hoje nós só vamos olhar então esses próximos versículos, a partir de então identificar a igreja e desejar para ela graça e paz do Pai, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa uma oração, que vai do versículo 3 até lá o versículo 14. E nessa oração ele faz duas coisas pela igreja. Ele ora pela igreja agradecendo e fazendo alguns pedidos pela igreja. Nós vamos olhar só a primeira parte, os motivos de gratidão pela igreja. E ele agradece o seguinte, ele nos chama também para agradecer. Agradeça pela transformação da igreja através do Evangelho. Antes de atacar os problemas que ele vai falar mais para frente na carta, Paulo quer lembrar a igreja do que eles já têm estando em Cristo Jesus. O que eles já têm e por isso agradecer. Eu vou olhar então 4 coisas que ele agradece. Vamos pensar talvez essas 4 pétalas de uma flor, de uma orquídea, né? Que está viva, um ciclo de gratidão. Olha os versículos 3 e 4. Primeiro motivo de gratidão de Paulo. Olha o versículo 3 e 4. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Qual é o primeiro motivo de gratidão de Paulo? Ele diz, agradeça. Eu agradeço, pois ouvi falar da sua fé e do seu amor. Como eu disse antes, não foi Paulo quem plantou a igreja lá na cidade de Colosso. Mas ele ficou sabendo como estava a igreja, e então ele ora constantemente por essa igreja. E quando ele ora, ele agradece a fé que eles têm em Cristo e o amor que ele tem por todos os santos. Eles tinham fé, eles entenderam o Evangelho e eles creram somente em Cristo como seu Salvador. E isso produziu o que neles? Amor por todos os crentes. Um amor que é uma prática sacrificial. Um amor que é reconhecer que nós somos da mesma família. Uma das coisas que tem sido legal aqui, conhecer, é ver como, ouvir também, como aqui na região, as igrejas aqui em Piripiri, em Lagoa de São Francisco e outras, como vocês têm trabalhado juntos. Os missionários, os projetos, trabalhando, pensando, enviando, um apoiando o missionário em outra cidade para chegar em outros povoados. O amor que vocês têm umas igrejas com os outros. E agora nós estamos experimentando esse amor de novo entre Piripiri e Atibaia, em que nós estamos fazendo um caminhar juntos. Vocês expressando esse amor, me recebendo tão bem esses dias aqui, eu estou saindo com uns quilos a mais
né, daqui de Piripiri. Comi demais a comida boa aqui do Nordeste, né? E agora nós em Atibaia temos a possibilidade de demonstrar amor para com os irmãos, recebendo o Rafael e a Tati e o Rael lá conosco em Atibaia durante esse ano. E a gente então convive juntos, irmãos que a gente conheceu agora. Eu nunca vim para cá, né? Vocês não conhecem lá o pessoal de Atibaia. Lá não estão te conhecendo, vão te conhecer essa semana. Mas nós somos uma família em Cristo. E nós temos esse amor uns pelos outros, por quê? Por causa da fé em Cristo Jesus. Isso é um motivo de gratidão? É motivo de gratidão, porque é a vida de Cristo agindo em nós todos. Muitas vezes eu fico surpreendido de ouvir desse amor quando acontece na igreja. Um irmão está passando por um momento difícil, talvez o seu trabalho, talvez de saúde, e outros irmãos da igreja que vão lá e visitam. Às vezes eu faço uma visita, talvez no hospital, para visitar alguém que está internado, e chega lá, e aquela pessoa fala: pastor, você não sabe, antes de você chegar aqui, já passou um outro membro da igreja, e outros assim que já me ligaram, já mandaram um WhatsApp, e já estão falando: ó, estamos junto com você, estamos acompanhando. Esse é o amor da igreja, vivendo juntos, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros. Primeiro motivo de gratidão, a fé que Paulo tinha ouvido lá de longe e o amor. Mas de onde vem essa fé e esse amor? Olha o versículo 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Qual é esse outro motivo de gratidão? É porque a fé e o amor vieram da esperança que eles ouviram. A igreja ouviu falar da esperança que nós temos reservado no céu em Cristo. Você já teve problema de faltar vaga para você para alguma coisa? De repente você queria passar, precisava ir no banco, pega uma fila longa, e quando chega a sua vez, acabaram as senhas. Já dá raiva, né? É difícil isso aí. Ou talvez você até prestou um concurso, e quando foi chamar, você não foi chamado, não tinha mais vaga, não tinha mais reserva. Imagina então, esses irmãos ouvindo o que nós ouvimos, de uma esperança, de que havia uma reserva feita nos céus, no seu nome. A esperança de uma reserva que você já tem lugar guardado para o grande banquete lá no céu. É isso que eles ouviram. Quando ouviram a palavra da verdade, olha o final do versículo 5. Né? Vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Não chegou a mensagem lá, gente, desculpa, não vai dar para ir para o céu, está lotado. Imagina só. Está lotado, não tem mais vaga. Eles ouviram e creram que em Cristo Jesus, por causa daquilo que Ele fez, aquilo que Ele recebendo sobre si, a ira que eu e você merecíamos, por causa do nosso pecado, nossa rebeldia contra Deus, Ele tomou sobre si, e depois Ele ressuscitou dos mortos e falou: olha, quem crê em mim, quem se arrepender e voltar para Cristo, com fé nele, de graça, olha, o seu nome já tem reserva, tem vaga, tem cadeira guardado na mesa do banquete lá no céu. A esperança da vida eterna é a base da nossa fé. Eles têm amor uns pelos outros, fé em Cristo Jesus, porque ouviram da esperança. Olha só os versículos, capítulo 2, pula lá para frente, capítulo 2, versículos 13 a 15. Olha como ele descreve o que Cristo fez por nós, as boas notícias que nós temos. Capítulo 2,
versículos 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, a gente seguindo os nossos desejos maus, do nosso pecado, o que a gente queria fazer, a gente fazia mesmo. Quando a gente estava morto, sem Deus, olha o que Deus fez. Deus os vivificou, deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você lembra o que Cristo fez então por nós na cruz? A lista de todas as coisas erradas que nós fizemos, toda a lei de Deus que nós quebramos, né? A nossa, eu não sei se chama aqui, lá em São Paulo a gente chama da capivara, né? Que é aquela lista que fica na justiça do criminoso, todos os crimes que a pessoa já fez e fica registrado. O que chama aqui? Lista de crimes. É bem mais direto, né? É melhor. Né? Ele pegou essa lista de crimes, tudo isso, e era enorme contra cada um de nós. E o que ele fez? Cancelou, perdoou. Como que ele fez isso? Ele pendurou na cruz. Ele apagou o que estava ali, com o sangue de Jesus, e falou: isso aqui não vale mais, está perdoado. E ele ainda, ao fazer isso, fez um espetáculo do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, que apontando o dedo, está vendo? Olha lá, pecador, condenado. Ele falou: não, já está pago, lá na cruz. Esta é a nossa grande esperança, que ele está nos lembrando ali. A condenação, a expectativa do inferno, trocado por esperança do céu. Você já creu nessa mensagem? Sim ou não? Você já creu nisso? De repente você está aqui hoje e você não colocou sua fé em Cristo Jesus ainda. Hoje, você precisa reconhecer que você é um pecador, que você precisa da salvação, não por aquilo que você faz, não falando: não, eu não tenho tantas coisas assim que eu já fiz de errado, e reconhecer, se arrepender, reconhecer que você precisa de Cristo para a vida eterna. Agradeça pela transformação da igreja através do Evangelho. Então, Paulo já agradeceu pela fé dessa igreja, pelo amor dessa igreja, pelo amor que vem de uma esperança que eles ouviram, mas isso ainda produziu mais vida nessa igreja. Olha o versículo 6, volta lá para o capítulo 1, versículo 6. Terceiro motivo de gratidão, versículo 6. Essa verdade, a palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde um dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda sua verdade. Qual que é o motivo de gratidão de Paulo? Ele agradece porque o Evangelho cresceu e produziu fruto. Queridos, nós precisamos agradecer, porque um dia o Evangelho chegou até nós e produziu fruto em nossa vida. Queridos, essa igreja demonstra isso. Um dia, Deus fez com que a verdade do Evangelho chegou até você. Eu não sei como foi. Paulo vai falar um pouco mais sobre isso no versículo 7. Talvez na sua família, talvez um vizinho, talvez um dos pastores dessa igreja, talvez os missionários, talvez o projeto, não sei. Mas chegou e aquilo produziu fruto, deu nova vida.
na minha vida veio através dos meus pais que pregaram o evangelho para mim quando eu era criança. Mas na minha família, do lado da minha mãe, começou com meu bisavô. Meu bisavô, a minha família, meus pais são americanos, a minha família é de missionários americanos. E meu bisavô, ele morava na cidade de Nova York. Ele trocava trompete numa banda militar. E gostava de ir nas festas e tudo. E ele tinha um amigo na banda que era crente. E todo dia, esse seu amigo dava o evangelho de João para o meu bisavô. Falou: você precisa ler isso daqui, precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer a mudança que ele fez na minha vida. Sabe o que meu bisavô fazia? Pegava aquele evangelho de João e na cara do seu amigo, rasgava e jogava no chão. Dia após dia, semana após semana. Eu não sei como aquele rapaz continuou sendo amigo dele, né? Dessa afronta direto. Mas ele insistiu, orando por ele, pelo meu bisavô, que não gostava de crente, era terrível. Até que um dia, Deus tocou no coração dele, ele abriu o evangelho de João. E aí foi o erro fatal, né? Ele começou a ler o evangelho de João. E quando ele viu, ele foi convencido do seu pecado, da sua necessidade de Jesus. E ele foi convertido. Ele foi transformado. E dali para diante, ele achava que ele era o único crente e o seu amigo em toda a cidade. E ele saiu então pregando o evangelho para todo mundo. E pregou então para minha avó, mais tarde, quando ela nasceu. Que pregou para minha mãe. Que pregou para mim. E por isso, eu recebi o evangelho. Porque alguém, anos atrás, deu o evangelho de João para o meu bisavô. E passou à frente. O evangelho produz fruto. Ele cresce. A gente não faz ideia onde vai parar. Tanto na história da sua família, gerações que virão ainda, quanto aqui na região, quanto no Brasil, quanto no mundo. Só Deus sabe o que Ele pode fazer através de uma igreja que abraça e vive e é transformado pelo Evangelho. Onde está a vida? A vida de uma igreja está no tamanho do seu prédio? Não. A vida de uma igreja está enquanto o seu calendário está cheio de atividades? Não. A vida da igreja está no número de membros que ela tem? Não. A vida na igreja está no evangelho que transforma vidas. E essas vidas transformadas levam adiante a palavra de Deus. Nós agradecemos porque o evangelho cresceu e produziu fruto e está fazendo isso no mundo todo. Nós aqui fazemos a parte de algo que Deus está fazendo no mundo todo. Vamos ver o último motivo de gratidão. Versículos 7 e 8. Acompanhe na sua Bíblia. Versículos 7 e 8. Vocês aprenderam o evangelho de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Nós temos motivo de gratidão, porque nós ouvimos o evangelho de servos fiéis. O evangelho chega a nós através de pessoas pregando a palavra. Sabe como aconteceu a transformação através do evangelho lá na cidade de Colosso, nessa cidade? Através de quem? O que diz lá no versículo 7 e 8? Através de um homem chamado Epáfras. Olha, tem algumas, né? Se você vai ter filho, põe o nome de Epáfras aí, bem legal, né? Imagina só, quem é esse Epáfras? Nós não sabemos muito sobre ele. Como eu falei, não foi Paulo que plantou essa igreja. A gente nem sabe direito. Pode ser que esse rapaz, Epáfras, saiu de Colosso e foi para a cidade de Éfeso quando Paulo estava pregando lá em Éfeso.
Pode ser que, de repente, foi uma viagem a trabalho. E, de repente, chegando lá, foi quando ele ouviu o Evangelho. E então, quando ele voltou para a sua cidade em Colosso, ele não ficou calado. Aquilo que Deus está fazendo na vida dele, transformando a sua vida, ele espalhou e nasceu uma igreja ali, através dele. E agora, então, Paulo chama ele do quê? Nosso amado cooperador. Imagina o grande apóstolo Paulo falando você, esse aqui é meu colega de trabalho. Seria louco, né? Seria muito. E ele chama Epáfras do seu cooperador. Que mais? Fiel ministro, servo de Cristo, junto conosco, para com vocês. Queridos, Epáfras não era um super crente. Epáfras não era o super missionário. Ele era um crente comum, como eu e você, que ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, estava sendo transformado pelo Evangelho, e o que ele fez? Compartilhou o Evangelho com outros. Ele fez chegar o Evangelho onde ele morava, na sua cidade. E então Paulo chama ele de conservo, um cooperador junto com ele. Paulo valoriza aqueles que fizeram o Evangelho chegar até você. A pessoa que te trouxe para a igreja, o pastor que pregou a palavra para você, talvez a irmã que fielmente dirige um estudo bíblico para mulheres, a pessoa que te discipulou, um professor de escola bíblica, um missionário no projeto que compartilhou com a sua família. Vamos agradecer pelas pessoas que Deus usou para levar a palavra para nós. Mas vamos também ser as pessoas que vão levar adiante. Onde Deus te colocou? Qual a sua vizinhança? Qual o seu bairro? Qual a sua família? Quem mora dentro das quatro paredes da sua casa? Quem são os seus parentes que ainda não conhecem a Cristo? O que Deus está fazendo na sua vida? Eu gosto de pensar na vida que Deus está fazendo em nós, através do Evangelho, em 3 áreas. Primeiro, a palavra. É a palavra que nós pregamos aqui, que nós ensinamos na escola bíblica, que nós evangelizamos, que nós compartilhamos o discipulado, que nós lemos juntos em família, que nós evangelizamos, que nós compartilhamos colegas de trabalho. É a palavra que traz a vida, é o que o Espírito Santo de Deus usa para transformar vidas, como fez na minha e na sua, e continua fazendo em nossas vidas. A gente não sai falando o que a gente acha, a gente fala o que a Bíblia diz. Segunda coisa, Deus usa relacionamentos, amizades. Você se aproximar de alguém que Deus já colocou perto de você. Um amigo, vizinho, um parente, uma pessoa do outro lado que você nem conhece ainda. Talvez alguém que trabalha no comércio. Você comece um bate-papo, um relacionamento que cria oportunidade para você falar o quê? A palavra. Mas quem que dá vida? Quem que produz vida? Quem que transforma? Somos nós? Não. É o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos da oração. A gente orar uns pelos outros. A gente agradecer, como Paulo faz aqui, pela vida ao nosso redor. Pedir que Deus ainda faça crescer e transformar. E que Ele dê vida para aqueles que ainda estão mortos em seus pecados. Que Ele use o Evangelho e transforme vidas. Palavra, relacionamentos, oração. Você consegue ver a vida que Deus tem produzido pela sua palavra nessa igreja em Periperi? Queridos, lá em Atibaia, nós temos ouvido sim, da vida de Deus nessa igreja. E nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Nós agradecemos pela oportunidade da gente caminhar, cooperar com vocês. Eu espero também que vocês venham a ouvir da vida, daquilo que Deus está fazendo em Atibaia, através da nossa igreja também.
para que lá e aqui nós sejamos igrejas realmente vivas. Não por causa das nossas atividades, não por causa dos nossos tamanhos, mas por causa do Evangelho. E porque nós estamos trabalhando juntos para proclamar a Cristo e cooperar juntos. Nós estamos no início de 2022. Meu desafio é que você olhe para trás, 2021, e agradeça a Deus pelos motivos daquilo que Deus tem feito na sua vida e nessa igreja. E que você olhe para frente, para esse ano de 2022, e pense: Senhor, ajude, faça com que cresça cada vez mais a verdadeira vida em mim pela sua palavra. Ao ouvir, que isso transforme meu coração e a partir de mim leve para outros. Cristo te salvou e está trabalhando para que você seja um crente maduro, irrepreensível diante dele. Sabe o que me anima? Me anima ver a transformação em nossas igrejas hoje. Me anima pensar o que Deus pode fazer através desta vida ao longo desse ano e no futuro. Me anima o privilégio da gente participar daquilo que Deus está fazendo. Olhe a sua volta. Agradeça. Veja as vitórias que Deus já tem dado no seu casamento, na sua vida. Nós temos lutas pela frente, mas nós temos a esperança da vida eterna. A certeza que Deus está agindo através do Evangelho hoje e que nós podemos cooperar disso. Agradeça pela transformação da igreja através do Evangelho e que nós participamos disso cada vez mais através da sua palavra. Vamos orar. Pai, eu agradeço tanto pelo privilégio de poder compartilhar a palavra com essa amada igreja. Há tantos anos ouvindo falar do que o Senhor tem feito aqui através dela e outras igrejas aqui na região. Ouvindo falar de tantos e tantos irmãos dessa igreja que estão já engajados na tua obra, agindo de tantas formas, pregando a tua palavra para crianças, para tantas famílias aqui da cidade e redondezas. Senhor, eu louvo ao Senhor pelo privilégio que nós temos lá na igreja em Atibaia, de poder participar um pouquinho, cooperando com esses irmãos aqui. Pai, eu peço que o Senhor continue produzindo verdadeira vida na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, na vida desta igreja, e que ela cresça e espalhe aqui. Pai, nós também oramos por tantos ao nosso redor que ainda não têm essa vida, que não colocaram sua fé em Cristo Jesus ainda. Pai, eu peço que através daquilo que o Senhor faz em nós, eles vejam e eles ouçam o Evangelho e também sejam transformados. E que o Senhor seja glorificado grandemente através dessa igreja. Que a tua palavra seja pregada desse púlpito, em cada lar, que cada crente aqui cresça lendo a tua palavra, amando a tua palavra, ensinando, falando, compartilhando a tua palavra, pregando o Evangelho. Que famílias sejam resgatadas, lares transformados, crianças ouçam o Evangelho e creem, e que essa igreja cresça e se multiplique para a tua honra e glória até Cristo voltar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Um grande abraço da nossa igreja lá em Atibaia para vocês. Muito bom. Muito obrigado, Davi. Queridos, acho que a gente está indo para o momento do nosso culto, depois de aquecer nosso coração com a palavra. Momento de alegria e de tristeza ao mesmo tempo.
que é do envio, a Rafa, Tati e Rael. A Rafa e a Anne. Pode esquecer da Anne. Deus, eu sei que Deus tem chamado durante séculos pessoas para conhecerem mais a palavra do Senhor e que tenham o desejo não de só conhecer a palavra do Senhor, mas também de ensinar, de pregar a palavra de Deus. E eu sei, tenho absoluta certeza que o Rafael é uma das pessoas que me ensina muito, aprende muito e ensina muito. E é uma das pessoas que me ensinou durante esses 2 anos que eu passei aqui com ele, que a palavra do Senhor, a pregação da palavra do Senhor, ela é um momento santo, ela é um momento mais importante do culto. E tem me ensinado que o pastor, ele precisa se dedicar a estudar a palavra de Deus e a pregar a palavra de Deus com dedicação. Acho que quase todos os livros que o Rafael leu são de pregação expositiva. A maioria dos livros, eu vou lá na casa dele e vejo os livros e falo, rapaz, você tem outro livro não? É só você ver esse tema de pregação, 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 pregação. Porque é uma pessoa que quer isso. É uma pessoa que se empenha em pregar a palavra de Deus. É uma pessoa que tem o desejo não só de pregar porque gosta de pregar, mas porque gosta de ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. E eu posso dizer isso com um testemunho mesmo, de que uma pessoa tão distante, talvez, da minha realidade, e a hora que chego aqui eu vejo, achei que não ia encontrar quase nada, entre aspas, e aí a hora que chega uma pessoa tão dedicada, que se importa em estudar, que chega para mim quase toda semana, ei cara, me ensina aí a mexer no Bible Arc, que são aplicativos de estudo bíblico. Cara, o que você está lendo? Me passa um livro para eu poder ler e compartilha de leituras. Olha, eu estou lendo isso, estou aprendendo isso. Cara, esse livro é muito bom, tenho estudado isso. E poder estudar junto com ele também durante a semana e aprender da palavra de Deus junto com ele é uma pessoa que se importa com isso. Acima de tudo, se importa com isso. É uma pessoa, eu posso dizer como testemunho, que se importa com a sua família, que passou por dificuldades, mas pediu ajuda. Quis, olha como que eu posso levar a minha família mais perto do Senhor, para que a minha família possa adorar a Deus. E posso dizer várias outras coisas aqui. A Tati, com toda a sua dedicação também no homeschooling, no ensino do Rael, e se dedicando e lendo livros grossos para poder ensinar o Rael, não só na educação, mas na educação cristã, na educação da palavra do Senhor. Para mim, uma família que é um exemplo. E não é à toa que Deus tem enviado, Deus tem chamado o Rafael, a Tati, o Rael, a Anne, para ir para Atibaia, para que o Rafael se dedique ainda mais a aprender a palavra do Senhor. Nós não estamos enviando um presente, nós estamos recebendo um presente. A gente tem que pensar como igreja que o envio do Rafael não é só para benefício dele, não é só para que ele possa estudar, mas é benefício para nós mesmos. Porque eu tenho certeza que quando ele voltar, ele vai pregar ainda mais a palavra do Senhor fielmente, de todo o estudo que ele vai ter no seminário, de poder realmente pregar a palavra do Senhor ainda melhor, poder aconselhar ainda melhor, discipular ainda melhor, para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos realmente crescer em Cristo Jesus. E claro que vai deixar saudade, meu desespero de, meu Deus, o que eu vou fazer agora, sem o Rafael aqui, desespero das professoras. A Tati dava aula para 80 alunos, se não mais, né? 80 alunos no projeto, e a gente fica, meu Deus, o que a gente faz agora? Mas Deus, como vocês já sabem, Deus tem enviado pessoas para também suprir essa necessidade da saída do Rafael, da saída da Tati, e
com certeza do Raelzão também vai deixar muita saudade. Mas nós sabemos que Deus tem enviado. Eu gosto muito de um texto de Atos 13, que também foi um texto do meu envio aqui para Piripiri, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Eu tenho absoluta certeza que não é somente a nossa igreja que está enviando, não é a PIBA que tem chamado o Rafael para lá, é Deus quem tem chamado. É o Espírito Santo quem tem falado: ei, separa para mim o Rafael e a Tati para uma obra que eu tenho para a vida deles. Separa. E é interessante porque alguns até brincam, né, que Barnabé e Saulo eram os melhores aqui, pela obra que eles fizeram, pela obra que Saulo fez, obra que Paulo fez, depois ali, que conta em toda a história de Atos, esse texto que a gente leu, o próprio escrito dele, e nós sabemos que é o agir do Espírito Santo na vida dessa família. Então, para a gente é uma tristeza, sei que a Mazé vai chorar horrores, vai chorar muito durante muito tempo, mas é uma alegria de poder, como igreja, participar disso. Hoje a gente estava com o Elton almoçando, e aí ele falou assim: ei, igreja que envia a gente, hein? A igreja pequena, mas envia pessoas para o campo. É uma alegria isso. Saber que a nossa igreja, ela coopera com o Evangelho. Talvez você possa ser o seu próximo a ir para algum outro lugar, a realmente alcançar algum povoado, alcançar alguma cidade. A gente tem que orar por isso, para que Deus envie mais pessoas. Rafa, Tati, pode vir aqui à frente, Rael também. Queria chamar a Mazé, Rafa, é só a Beth, né? Tia Beth também, aqui à frente. Celso, vem aqui também. Sua família? Soltar isso, né? Ok. Gente, nós temos esse costume de poder levantar as mãos. Não vai sair poder, você pode se colocar de pé, não vai sair poder da sua mão ou algo parecido, mas esse levantar das mãos é para que você possa, um símbolo para representar que você quer que Deus abençoe essa família nesse envio para Atibaia, para que Deus abençoe os estudos, para que Deus abençoe a gravidez, o nascimento da Anne, para que Deus abençoe este momento. Eu vou pedir para o Kelson poder orar, tá bom? E você também esteja lembrando de orar em seu coração. Eu vou parar de falar, senão eu vou chorar muito aqui. Mas esteja lembrando também deles em suas orações todos os dias. Vamos orar? Amém, amados. Vamos estender as nossas mãos e orar ao Senhor, né? Com gratidão, como a palavra hoje que foi pregada, falou de gratidão. E é isso que nós podemos ter, é gratidão ao Senhor pela vida do Rafa, pela vida da igreja em Atibaia, de estar recebendo, e tendo a certeza que é o Senhor que tem planejado tudo isso. Vamos orar. Deus de infinita graça, Deus de infinita bondade, Senhor, nós aqui, Deus, como tua igreja, Deus, como corpo teu, Deus, nós oramos, Senhor, Pai, te dando graça, Deus, te dando graça, primeiramente, Deus, pelo teu Filho, Deus, que derramou o teu sangue, que derramou e morreu na cruz, Senhor, por nós, Deus, e construiu a igreja do Senhor aqui nesse lugar, Deus. Ó Deus, e aqui, Deus, nós oramos, Senhor, agradecidos pela vida do Rafa, Deus, do Rael, ó Senhor, Pai da Tati, Senhor, da Anne, Deus, ó Deus, que o Senhor chamou eles, Deus,
para cooperar, Deus, no teu reino, Deus. Deus, obrigado, Deus, pela sede, Deus, pela sede que teu filho, Deus, que teus filhos têm, Deus, da tua palavra, Deus, de aprender mais de ti, Deus. Obrigado, Senhor, por essa fome de buscar mais do Senhor, Deus. Porque não é uma coisa, Senhor, Pai, egoísta, mas é algo, Senhor, Pai, altruísta, Deus, de pessoas que querem, Senhor, Pai, cooperar, Deus, que querem ver o teu reino crescer, querem realmente deixar suas vidas serem gastas, se desgastar por completo, Deus, para o teu reino, Deus. Oh Deus, eu te agradeço, Deus, porque essas vidas, Senhor, inspiram, Deus, a tua igreja. Oh Deus, a tua igreja pode enxergar nessas vidas, Senhor, Pai, e dizer, Senhor, Pai, eu quero que o Senhor me leve onde o Senhor tem levado eles também, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado, Senhor, eles, Senhor. Oh Deus, e que o Senhor possa, Deus, guardar a sua família, Deus. É a primeira coisa que nós te pedimos, Deus, é que o Senhor guarde a sua família, Deus. Nós sabemos que é uma mudança, Senhor, Pai, de cultura, Senhor, é uma mudança de igreja, Senhor. Deus, mas que nada disso venha interferir, Deus, na família dele, Deus. Deus, que o Rafa, Senhor, Pai, que a Tati, mantenham e cresçam o amor, Deus. Que seus filhos, Senhor, Pai, continuem sendo bem criados nos teus caminhos, Deus. Que o Senhor possa realmente guardar, Deus. E que a igreja em Atibaia também possa cooperar, Deus, para que eles venham crescer também nessa área, Senhor, na família, Deus. Te pedimos também pelos estudos, Senhor, do Rafa, Deus. Ó Deus, que a sua mente, Senhor, possa guardar, Deus, tudo, Senhor, que precisar, Deus. Que ele possa, Senhor, ser abençoado, Deus. Que ele possa, Deus, criar, Deus, mais contatos. Que ele possa ver, Deus, quão grande é a família do Senhor, Deus, naquele lugar, Deus. E que ele possa voltar, Deus. Ir mais voltar, Deus. Com sede, Deus, para pregar a tua palavra, Deus. Pregar a tua palavra de maneira fiel, Deus, como ele já tem feito, Deus. Que a nossa igreja, Deus, possa realmente, Deus, ver a vida do Senhor, Pai, na vida dele, Senhor, na vida da Tati, Deus, e que crianças aqui do projeto, que a tua igreja, que jovens, que adolescentes, que homens e mulheres, Deus, possam crescer e possam ser acrescentados também, Deus, à tua igreja, pela vida deles, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Davi, Deus, Senhor, do Bima, Senhor, Pai, do Ricardo, Deus, enfim, Deus, por toda a igreja em Atibaia, Deus, pelo Joels, por eles terem abraçado, Senhor, também essa igreja e quererem andar juntos, Deus. Nós somos gratos, Senhor, ao Senhor, Deus. Obrigado por tudo isso, Deus. Que o Senhor possa enviá-los e o Senhor possa trazer, se assim for da tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rafael, o que eu posso te dizer? Eu quero falar com qualquer exortação que eu poderia te dar, qualquer ensino, eu gostaria de te dizer que você pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina. Se dedique a isso. Prega a palavra a todo tempo, seja aqui, seja em qualquer lugar. E volte, não é para ficar lá não. Volta, o seu contrato continua aqui, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai ter muita saudade, mas sabendo que Deus tem abençoado tanto a vida de vocês. Amém. Pode sentar. Obrigado, gente. Pode sentar também. Queridos, você está mais que convocado de participar desse envio deles. A nossa igreja, ela participou com as feijoadas. Tivemos a venda da feijoada aqui, para a glória de Deus. Foi uma venda muito boa mesmo. A Paty, como já foi dito aqui, ela se dedicou a fazer esses chaveiros, e toda essa venda desses chaveiros, ele vai ser dedicado ao envio do Rafael. Você pode encomendar-lhe o seu, acho que até tem bastante tempo, mais um pouquinho ali, você pode comprar, conversar com a Paty, e pode pegar também, tem o cartaz ali atrás com o Pix do Rafael, você pode enviar diretamente para ele.
E caso você queira adotar o Rafael, eu quero participar disso. Quero participar desse envio, eu vou enviar R$20, R$30, R$50, vou enviar R$5 que seja, mas participe desse envio, anota o Pix dele ali, faz esse compromisso de poder ajudar eles ali no estudo ali em Atibaia. A nossa igreja, ela vai continuar com um compromisso do valor que o Rafael recebe pela igreja, a gente vai continuar com o compromisso, não vamos abaixar, vamos continuar com isso, para que ele possa estudar, para que ele possa ter um tempo ali. E seja orando, continuando com contato, mas principalmente orando por essa família. E eu queria também aproveitar esse momento para falar o quanto que Deus tem nos abençoado. Meu pai dizia uma frase que a igreja que investe fora, ela é abençoada dentro. A igreja que investe lá fora, ela é abençoada aqui dentro. Quando o Rafael e a Tati tiveram esse desejo, não, a gente vai para Atibaia, tudo encaminhado, a gente entrou em desespero e de repente Deus começou a mexer as peças e enviou 3, 4, contando com a Anne, para Atibaia, mas vai nos enviar mais 3 para vir para cá, para suprir essa necessidade. Um deles é esse jovem rapaz ali atrás, Anderson, coloca de pé. Esse jovem rapaz aí. O Anderson acho que todo mundo já conhece. Ele já é membro da nossa igreja, está aqui conosco desde o ano passado, estava servindo lá em Atibaia. Estava servindo em Lagoa de São Francisco. Estou querendo enviar todo mundo para Atibaia, né? Estava servindo em Lagoa de São Francisco. Ficou o ano passado ali servindo. E falou, não, eu tenho o desejo de passar esse ano aqui com vocês, poder ajudar. Ele vai nos ajudar no projeto, vai nos ajudar com uma turma no projeto, na parte da administração também. O Anderson já fez faculdade de administração, está com mídia agora também, coisas nesse sentido. E vai nos ajudar também nessa parte. Mas uma das coisas que era uma das maiores necessidades da nossa igreja era a questão do esporte. E o Anderson gosta só um pouquinho de futebol, só um pouco. Enviou a pessoa certa para isso. E primeiro dia que ele chegou, no segundo dia já veio jogar futebol com o Vilemar, já se envolveu aí. Acho que não fez nenhum gol, não sei quantos gols fez. Fez? Então tá bom. Joga bem, Vilemar? Joga? Tá aprovado? Então tá bom. E ele vai cuidar dessa parte do esporte aqui da nossa igreja, de começar a marcar futebol com Geração Mais, futebol com outras pessoas aqui, aproveitar a nossa quadra para isso. Você pode sentar-nos. Muito de pé aí. E Deus tem enviado pessoas para suprir nossas necessidades. Esse ano, Deus também vai tá nos enviando o Paulo, que é, eu ia falar esposo, que é noivo, não é esposo ainda, é noivo da Lívia. Ele estudou no Prega Palavra, está concluindo a EPPIBA, está concluindo ali o seu seminário na Escola de Pastores da PIBA. E ele vai estar com a gente esse ano, compartilhando esse púlpito. O nosso sonho também de estar com o Prega Palavra aqui na nossa igreja, e vai estar nos ajudando também a dar aulas no Prega Palavra, a treinar líderes aqui na nossa igreja, ajudando no projeto também, ajudando em toda a nossa missão. E nosso terceiro pensamento foi, e agora? A Tati dá aula para 80 alunos. O que vai acontecer? Deus tem nos enviado uma pessoa da minha igreja, da Igreja Batista no Jardim Imperial, lá em Atibaia também. E a Sara, 19 anos, eu fui pastor de adolescentes dela, e ela teve esse desejo de vir para cá, para passar um ano conosco esse ano, para nos ajudar também no projeto. Vai quase pegar todas as turmas da Tati, para poder nos ajudar nisso também aqui no projeto. Então, irmãos, quando a gente envia, Deus supre. E é para a glória de Deus. Ver também a igreja cheia, com todos vocês aqui,
E o meu desafio é que você possa participar disso também. Possa participar da nossa missão. Possa participar da nossa igreja, do nosso projeto, das missões, para que a igreja ela cresça não só numericamente, mas cresça em saúde. Nosso maior desejo é que a igreja seja saudável. Que Deus possa nos ajudar nesse ano, nesse trabalho, que a gente possa enviar mais pessoas para mais longe, para outros lugares, e você, quem sabe, ser um desses, onde o Espírito Santo chegar e falar, me separa esse, me separa aquele, e envia para tal lugar. Quem sabe você seja um desses. Enquanto não for enviado para lá, você é enviado para cá, para servir aqui também. Vamos orar, que Deus possa nos abençoar também com essa palavra e possamos lembrar dela durante a semana, meditar nela e pedir que o Santo Espírito sempre nos ajude, dia após dia, a aplicar a palavra do Senhor em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado por este momento. Obrigado por este culto tão maravilhoso. Obrigado porque sabemos que o Senhor se alegrou conosco, de receber o nosso louvor, de poder nos ajudar a compreender a Tua palavra e desse envio dessa família. Obrigado, Pai, pela família, o Rafa, da Tati, do Rael, da Anne, que o Senhor continue os conduzindo e também que este exemplo da família deles possa também nos motivar a sermos cada vez mais missionários, a sermos cada vez mais pregadores da Tua palavra, a evangelizarmos mais, a nos preocuparmos com o Teu reino, nos preocuparmos com pessoas que precisam conhecer mais o Senhor. Nos ajude a todos os dias pregar a Tua palavra e aplicar a Tua palavra em nossos corações. Abençoe essa semana, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Rafael, eu já encerrei o culto, mas você queria dar uma palavra à igreja final ou não? Eu sei que vai ser difícil, mas você quer? Irmãos, eu queria apenas agradecer por os irmãos terem nos ajudado, aqueles que nos ajudaram de várias maneiras, desde da cozinha, desde cortando cebola, desde varrendo, ofertando e só queria dizer obrigado. Como nós dizemos aqui no Nordeste, desculpa por qualquer coisa, vai desculpando qualquer coisa, brincadeira, mas meus irmãos, só quero dizer que eu espero quando, em nome de Cristo, nós voltarmos, eu espero ver todos aqui novamente, firmes no Senhor, perseverando, né? Eu quero dizer as mesmas palavras que uma pessoa disse para mim há muitos anos atrás, quando ela veio na igreja, ela chegou e disse, nossa, você ainda está aqui? Né? Eu digo, sim, irmã, eu ainda estou aqui. Eu espero quando chegar eu diga também, nossa, você ainda está aqui? Graças a Deus por isso. Só, muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana.